Bom dia, alunos do sétimo ano. Espero que vocês estejam bem. Espero que tenham tido um excelente final de semana em casa, né? É, aí no isolamento social. Vocês devem ter visto as notícias, né? Que essa semana o isolamento social ele deve ser um pouco mais rigoroso. Então vamos continuar em casa e por esse motivo vamos continuar tendo as nossas aulas aqui de maneira online, tá certo? Bom, nós vamos continuar falando a respeito da Idade Média e da Europa feudal. Então, nós vamos agora lá no módulo 5 de História, da página 173. Então, o módulo 5 começa lá na página 173, tá bom? E nós vamos continuar falando da Idade Média, né? Idade Média que começou com os feudos e dessa Europa feudal, tá? Bom, nós vamos falar então de uma Europa que ela é bem conhecida por nós, principalmente por vocês, crianças, quando a gente relembra dos contos de fada que nós ouvimos muito na nossa infância, que vocês, que a gente ainda ouve, que a gente ainda vê filmes, tá? Então, que Europa que é essa que nós vamos estudar? É aquela Europa dos reis, Europa dos camponeses pobres, né? Então, se a gente lembrar de alguns contos de fadas, né? Eu vou ler para vocês aqui o trecho de um conto de fada e conforme eu vou lendo esse trecho desse conto de fadas, vocês vão aí tentando adivinhar que conto de fadas é esse, tá? Então, olha lá. Perto de uma grande floresta vivia um pobre lenhador com sua mulher e 2 filhos. O menininho chamava-se João e a menina chamava-se Maria. Nunca havia muito o que comer na casa deles, e durante o período de fome, o lenhador não conseguiu mais levar pão para casa. E aí, que conto de fadas é esse? Respondam para mim aqui nos comentários de vídeo que conto de fadas é esse, né? Então, não só esse conto de fadas, mas muitos contos de fadas, né? A Branca de Neve, até mesmo Shrek, que não é um desses contos de fadas novos, né? Todos eles mostram que havia muito luxo, muita riqueza nos castelos, havia sempre uma influência da igreja e muita pobreza para os camponeses e os servos. E é essa Europa que nós vamos começar a estudar agora, tá? Nós já começamos a estudar lá no módulo 4, que nós vamos continuar estudando agora. Então, nós vamos começar entendendo o quê? Essa Europa, essa sociedade, né? Era uma sociedade baseada na propriedade da terra. Então, como assim na propriedade da terra? As relações sociais elas se davam por meio da propriedade da terra. Ou seja, ou você tinha terra ou você trabalhava nela. Quem tinha terra passava a ter prestígio, tinha lucro, tinha recursos, acabava tendo uma vida melhor. Quem não tinha terra, trabalhava na terra de quem tinha e para essa pessoa tinha que pagar os impostos e os tributos. Então, eram essas duas opções, né? Ou você era dono da terra, ou você trabalhava na terra. Quando você era quem trabalhava, você era mais pobre e passava por maiores dificuldades. Então, a propriedade da terra, prestem muita atenção nesse termo, tá? A propriedade da terra, você ter terra, era uma das coisas fundamentais para designar a estrutura da sociedade. O que é essa estrutura da sociedade, né? Quando eu falo de estrutura da sociedade, eu estou falando de como eram divididas as classes. Então, essas classes sociais que surgiram lá no início, né, da humanidade, quando se formaram as primeiras aldeias, é a terra nesse momento, a propriedade da terra, que vai definir como era essa estrutura social. E como era essa estrutura social? Essa estrutura social
ela era uma sociedade de ordens ou sociedade de estamentos. O que é ser uma sociedade de estamento ou sociedade de ordens, tá? A sociedade de ordens, ela era uma sociedade na qual a pessoa ela era condicionada a manter uma mesma posição dentro dessa sociedade, dentro da classe social que ela nascia, desde que ela nascesse até ela morrer, tá? Então, a apostila traz lá para vocês, né? Sociedade na qual a posição de nascimento se mantém ao longo da vida, com pouquíssimas chances de mudança social. Ou seja, quem nascia numa família nobre mantinha essa condição e repassava aos seus descendentes. Quem nascia numa família camponesa ou sem terras ia ser assim para o resto da vida. Como era essa sociedade estamental, então? Essa sociedade estamental era assim: se você nascesse nobre, que eram os ricos, você ia ser rico até o final da sua vida. O que definia você ser rico ou você ser camponês? Não era a quantidade de recursos que você tinha, era o lugar onde você tinha nascido. Porque essa sociedade era uma sociedade muito fundamentada na religião. E nessa época, a religião ela andava junto com os nobres. Então eles diziam que o quê? Quem nascia rico, quem nascia nobre, era escolhido de Deus para ser rico. Então, se esse nobre, se esse feudo viesse à falência, né? Esse nobre perdia os recursos, mas não perdia o prestígio. Então, ele ia tomar os recursos dos camponeses para ele retomar a sua riqueza. Porque ele nasceu rico porque Deus quis que ele nascesse rico. Esse era o pensamento naquela época. Eu nasci numa família rica porque Deus quis que eu nascesse rico. Então, vou ser rico, vou ser nobre. Eu nasci numa família camponesa porque Deus escolheu que eu nascesse numa família camponesa. Ah, mas aí a minha parte, né, de plantação no feudo, ela deu bastante, eu consegui um dinheiro, eu consegui um pouco de recurso, eu vou me tornar uma pessoa nobre? Não. Mesmo que esses camponeses tivessem um pouquinho de recurso, que era muito difícil porque os nobres levavam tudo, mas se eles tivessem um pouco de recurso, eles ainda assim não seriam considerados como uma classe superior. Porque você nascia naquele estamento e você ficava até o final da sua vida naquele estamento. Nasci camponês, vou morrer camponês, independente dos meus recursos. Nasci nobre, vou morrer nobre. Por quê? Porque Deus quis. A Igreja Católica comandava a sociedade naquele momento. E a Igreja Católica, ela, como ela estava fortemente ligada aos nobres, era uma maneira deles condicionarem, né, deles obrigarem os camponeses a darem os seus recursos para esses nobres. Então, você nasceu camponês porque Deus quis que você fosse pobre, né? Se você começar a ter riquezas, você vai ser castigado por Deus. E era uma das maneiras de convencer as pessoas, tá? Então, quando a gente pensa nessa sociedade, nós tínhamos dois grupos que controlavam, que era a igreja e os nobres, e um grupo que era controlado, que eram os trabalhadores, certo? Bom, então preste atenção aqui, ó. Vamos definir uns conceitos importantes agora pra gente a partir de agora. Clero é a igreja, tá? Então, toda vez que eu estiver falando de clero, eu estou falando da igreja. Dentro do clero, eu tinha o alto clero, que eram os cargos mais importantes, e o baixo clero. Quem era o alto clero? Bispo, cardeal, arcebispo e o papa. Os padres já faziam parte do baixo clero, tá? Nobres eram os senhores feudais e os reis. Então, os nobres eram os senhores feudais. Quem eram os senhores feudais? A gente viu na aula passada que os senhores feudais eram os donos dos feudos, tá? E os camponeses eram os servos.
aqueles que serviam os feudos. E aí vocês estão vendo que eu coloquei isso aqui numa pirâmide, né? Por quê? Quem eram os mais importantes? Quem tinha, né, maior poder? Quem tinha maior luxo? O clero. E depois os nobres. E depois os camponeses. E aí, essa exploração dos camponeses, dos servos, era uma exploração que naquele momento a igreja permitia. A igreja permitia porque eles usavam aquela justificativa que eu dei para vocês. Se nasceu pobre, se nasceu servo, é porque Deus quis. Porque veio na terra para sofrer. E eles associavam, nós vamos ver na próxima aula, o sofrimento aqui na terra a uma vida lá no céu. Então, o camponês passava por todo aquele sofrimento aqui na terra, porque aqui era o lugar de pagar os pecados para ele poder viver no paraíso. Por isso que a igreja falava que aquilo tudo ia ser recompensado, tá? Bom, como eu disse para vocês, a igreja ela apoiava essa divisão. Então, a igreja ela apoiava o fato dos camponeses serem explorados. Tem até uma parte, né, que é a palavra do bispo francês Aldebaran de Laon, que ele diz, né, por volta do ano 1030, a casa de Deus está, pois, dividida em três. Uns oram, outros combatem e outros, enfim, trabalham. Esse triplo conjunto não deixa de ser um. E é assim que a lei pode triunfar e o mundo ter paz, né? Tem uma parte também que ele vai chamar os camponeses de pobres infelizes, tá? Nós vamos ver agora como funcionava cada um desses estamentos. Lembra bem, gente, sociedade estamental, sociedade dividida em classes, onde o lugar, a classe social que você nasceu, você vai permanecer. Então, se você nasceu aqui, nessa última classe social aqui, camponês, mas você adquiriu recursos, você vai subir para ser nobre? Não. Porque na sociedade estamental, onde você nasce, você permanece. Porque é a vontade de Deus. É nesse momento que o ser humano, ele não era livre para fazer o seu próprio destino. Ele era condicionado pela religião, ou seja, onde você nascia, você permaneceria durante a sua vida por uma vontade divina. Então, os seres humanos obedeciam à vontade divina do direito do nascimento. E os nobres? Se os nobres eles perdessem os seus recursos, eles podiam tomar toda a riqueza dos camponeses à sua volta para restabelecer seu direito, porque ele nasceu nobre, nasceu rico porque Deus quis, porque ele era um escolhido de Deus, né? É o momento em que a riqueza, ela é vista, né, como algo divino, como você foi escolhido por Deus para nascer numa família rica. Mas aí a gente vai ver cada um deles agora. A gente vai começar a falar dos que oravam. Quem eram os que oravam pela população? O clero. Então, a igreja, o clero, eram aqueles que oravam pela população. E qual era a função deles? A função deles era orar, rezar pela população, pedir para Deus abençoar aquele feudo. Por quê? Porque, de acordo com eles eram intermediários. Bom, então, o clero era visto como intermediário direto, né, de Deus. Eles entendiam que eles tinham um canal de comunicação direto com Deus. Então, era aquele negócio, o que eles ligavam na terra era ligado ao céu. O que eles desligavam na terra era desligado no céu. Então, o clero era muito respeitado, porque eles tinham essa ideia, né? Eles faziam muito essa ideia de que se você não obedecesse o clero, você iria para o inferno, e o inferno era visto como um lugar horroroso. Nós vamos ver nas próximas aulas ilustrações que faziam do inferno, as pessoas tinham muito medo. E aí elas acabavam obedecendo o clero por isso. Então, qual era a função do clero? Era rezar para que
os feudos fossem bem, para que os, é, os senhores feudais conseguissem manter os feudos, a plantação crescesse bem. E esse clero era o de maior prestígio, o de maior importância, o que tinha mais poder nessa sociedade era esse clero, né? Bom, o clero, como vocês podem observar, estava aqui no topo da pirâmide estamental. Então, eles eram os que mandavam, porque eles que aconselhavam os nobres. Eles que aconselhavam o senhor feudal. As decisões da igreja estavam acima das decisões até dos nobres. E os nobres, eles não iam contra a igreja, porque eles tinham medo, né, das punições divinas. Então, o clero, ele aconselhava os nobres, ajudava a formular as regras. O clero é ele que vai ajudar a promulgar as leis. Então, o clero era o principal nessa sociedade estamental, certo? E esse clero, ele vivia num luxo muito grande. Sim, porque como eles eram os intermediários divinos, né, como se fossem representantes de Deus na Terra, eles tinham que ser muito bem tratados, porque a sociedade tinha que tratar bem o Deus, né? Então, se o clero era o representante de Deus, eles eram bem tratados. Aí a gente tinha uma divisão, o alto clero e o baixo clero. O alto clero eram os cargos, né, de maior importância, né, aqueles que tinham maior relevância, que é o Papa, que era o Supremo, né, da igreja, que comandava a igreja. Depois os arcebispos, os cardeais e os bispos. Então eles eram os grandes cargos da igreja. Esses cargos de papa, arcebispo, bispo e cardeal, ele só era preenchido por pessoas que tivessem nascido nobres. Então era comum que sempre numa família de nobres, numa família de senhor feudal, né, eles tinham vários filhos. Um dos filhos, ele não ia casar, desde que ele nascesse, ele ia ser escolhido para ser da igreja. Por quê? Era bom que o nobre tivesse seus parentes na igreja, porque a igreja que ajudava a doutrinar o povo, comandar o povo. Se você tinha uma pessoa da sua família dentro da igreja, era mais fácil você fazer acontecer as suas vontades. Quem nascesse camponês não podia ser do alto clero. Por que não podia ser do alto clero? Porque se ele nasceu camponês, eles diziam assim: nasceu camponês porque Deus quis que nascesse, né, num sofrimento. E o alto clero vivia no luxo. Então, se ele fosse pro alto clero, ele ia viver no luxo, sendo que ele nasceu camponês para viver na pobreza. Então, isso iria contra aquela teoria do direito divino de nascimento. O baixo clero, que eram os padres, né? Eles já podiam ser dos camponeses. Mas o baixo clero não tinha tanto prestígio. A função deles era rezar a missa e coletar impostos. Então eram os freis, os padres, então eles não tinham muito luxo. E também eles tinham, uma das funções deles era de escrever os livros. Por quê? A igreja católica, ela mantinha as escolas, os centros de estudos, e os membros do clero, né, eles eram os únicos que sabiam, fazia parte da minoria que sabia ler. Às vezes nem mesmo os nobres, os senhores feudais sabiam ler. Por quê? Qual livro era lido na época? A Bíblia. Não tinha muitos livros que eram lidos, tá? Poucos livros eram lidos. Os livros que podiam ser lidos eram só aqueles que falavam da igreja. E aí, quem precisava ler esses livros para passar o conhecimento para a população? O clero. Então, era só o clero que sabia ler. Os padres, eles copiavam os livros um a um. Copiavam os livros, não tinham sistema de impressão na época, então era muito difícil você ter acesso a um livro. Imagina, os padres tinham que copiar as Bíblias. E aí esse processo era lento, era vagaroso, e aí poucas pessoas tinham acesso ao conhecimento.
E quanto menos pessoas com acesso ao conhecimento, mais fácil era controlar essa população, né? Bom, aí depois do clero, nós tínhamos os nobres. Os nobres eram senhores feudais e, de acordo com a igreja na época, eles eram os que combatiam. Qual era a função dos nobres? Proteger o feudo, porque eles eram os guerreiros que protegiam os feudos quando tinha invasão, né? Bom, então os nobres eles podiam praticar duas formas de poder. A sucerania, que era quem tinha a terra, e a vassalagem, que era quem recebia a terra de um nobre para cuidar. O sucerano, ele era dono da terra, enfim, né? O vassalo que recebia a terra desse sucerano para ajudar a cuidar, porque às vezes você tinha um nobre que tinha muitas terras, né? Expliquei isso já na aula passada. Então ele dividia essas terras em feudos menores e dava para nobres que ele confiava cuidar. Esse vassalo ele tinha que pagar um tributo para o sucerano por estar usando essa terra, mas dentro da terra ele era o senhor feudal. Então, tanto o sucerano quanto o vassalo eram os senhores feudais, tá? O vassalo ele não precisava obedecer ao seu sucerano, porque afinal ele era o senhor feudal daquela terra. Mas ele devia uma certa fidelidade a esse sucerano, afinal foi ele quem emprestou a terra para ele usar, tá? Os dois eram senhores feudais, os dois aplicavam justiça, os dois determinavam, né, as leis, as punições com o consentimento da igreja. Então a igreja sempre era quem norteava, quem orientava. Mas o senhor feudal, ele, além de administrar, também era a justiça do feudo. Os feudos, eles eram hereditários, ou seja, quando o senhor feudal morresse, quem ficava com o feudo era o seu filho mais velho, tá? O filho mais velho ia mandar no feudo. Os outros filhos, eles eram nobres, mas eles não mandavam no feudo. Só quem mandava no feudo era o filho mais velho. E as mulheres? As mulheres eram propriedades dos homens nessa época. Então, a mulher ela era a propriedade do pai ou do irmão mais velho até casar, e depois que ela casava, ela passava a ser propriedade do marido, ok? Bom, então esses eram os nobres. E aí, por último, nós tínhamos os trabalhadores. Esses trabalhadores, né, eles não eram escravos, porque eles não podiam ser vendidos, mas eles também não eram livres. Eles podiam sair do feudo a hora que quisessem? Não. Eles deveriam permanecer no feudo e pagar os tributos. Aqueles que não pagavam os tributos eram presos, tá? A igreja mesmo dizia, né, o frei francês lá, que eu falei para vocês, o Laon, Aldebaran de Laon, ele mesmo disse em dos seus escritos que os trabalhadores eram uma classe infeliz que devia obediência aos seus senhores, né? Então, eles trabalhavam, pagavam muitos tributos, não tinham liberdade de sair do feudo a hora que eles quisessem, só podiam sair do feudo com a ordem dos nobres. Lembra que eu falei para vocês da mão morta, que até mesmo quando eles morriam, eles tinham que pagar um imposto? Então, os camponeses eles sofriam muito porque eles eram muito explorados. A maior parte do que eles produziam ia para alimentar os nobres. E o clero, que viviam num luxo muito grande enquanto eles trabalhavam, né? Dizia-se que o clero rezava por eles, mas não produzia nada. Os nobres combatiam por eles, mas não era todo dia que você tinha uma invasão. Então, na maior parte do tempo, os servos estavam lá trabalhando para ter comida no feudo, para ter alimento no feudo, para o feudo funcionar. E os nobres e o clero estavam lá, de boa, desfrutando desses recursos, né? Então, os camponeses sofriam muito com isso, tá certo? Então, gente, ó, assim era essa sociedade. Gravem bem essa pirâmide, tá? O clero, os nobres e os servos. Essa pirâmide é muito importante, vocês vão ver ela até o final da vida de vocês em história. Sempre nós vamos falar de sociedade estamental, tem que lembrar dessa pirâmide. Lembra bastante, anota aí no caderno de vocês, né?
Sociedade estamental é a sociedade de divisão de classes onde você nasce numa classe social, você vai permanecer até o final da sua vida. Não depende dos recursos, depende do lugar onde você nasceu pelo direito divino do nascimento, porque Deus quis. Nasceu pobre porque Deus quis. Vai poder trabalhar para conquistar riquezas? Não. Quando você começa a conquistar riquezas, o nobre vem e tira. Porque, teoricamente, você está indo contra a vontade de Deus que fez você nascer pobre, entenderam? Então, essa é a sociedade estamental, tá? Agora, vocês vão fazer as atividades que eu vou passar para vocês, as atividades referentes a essa parte da aula, tá? Gente, presta atenção aqui, ó. Atividade 1 na 176, 2 na 178. Começa a atividade na 176, começa na 178. Teste 1 e 2 na 182. O em casa 1 e 2 na 183, 184, tá? Então, ó, lembrem-se bem, né? O clero era a igreja, né? Os que tinham contato direto com Deus, de acordo com eles. Os nobres nasciam ricos, escolhidos por Deus. Os camponeses trabalhavam. Leiam os textos da apostila, tá? Referente à aula de hoje, tá? A aula de hoje, ela vai da página 173 até a página 178. Então, é da 173 até a 178. Leiam os textos da apostila. Vocês viram que eu coloquei aí fotos de alguns trechos da apostila com partes grifadas que são importantes, tá bom? Façam as atividades e tirem as dúvidas comigo lá no grupo, tá certo? Bons estudos para vocês e até a próxima aula.